diretamente para o Bitcoin, temos aqui no gráfico semanal, mas está errado, eu quero falar primeiro do diário. Então, no diário a gente pôde ver que, voltando um pouco tempo atrás aqui, né, em junho, a gente começou, desde a grande correção aqui, que teoricamente ainda é o nosso fundo de mercado, no local aqui, né, a gente entrou aqui num canal ascendente e veio caminhando até, chegou aqui nessa linha verde que eu desenhei, né, uma ascending wedge, chegou a fazer uma valorização aqui bem interessante, só que depois de um tempo, aqui por volta de metade de agosto, realmente 15 de agosto, a gente rompeu esse suporte que vinha funcionando aqui para a gente nessa subida. Viemos encontrar suporte durante um tempo na base, né, desse canal ascendente, aqui essa linha amarelada que eu já tinha até aqui nos gráficos há um tempo. Rompemos também, não conseguimos, buscamos aqui essa linha ascendente rosada que eu tenho no gráfico semanal, que eu mostro para vocês, muito importante aqui, falo que é uma dos suportes mais importantes que a gente tem aqui próximo da faixa de 20 mil dólares. Então, ficamos um tempo nele, fomos abaixo, ainda assim respeitamos, né, essa correção que a gente teve aqui, ainda acho que esse é o nosso fundo, mas enfim, o que eu queria destacar aqui de interessante é que a gente está tendo uma formação aqui de tendência muito semelhante com o que a gente vem fazendo no gráfico semanal. Então, depois dessa correção e passada abaixo aqui dessa linha de tendência rosa, a gente pode ver que a gente fez um fundo aqui local e agora nos últimos dias, mesmo corrigindo, depois dessa belíssima valorização, a gente voltou a corrigir, lembrando que o mercado, né, funciona em impulsos e retração. Fizemos aqui, estamos desenhando aparentemente um fundo ascendente em relação a esse aqui no gráfico diário. Então, lembrando que a gente está vendo ali uma micro tendência, digamos assim, tá? O ponto bacana é que nessa micro tendência aqui no diário, se a gente de fato confirmar os outros 50%, que seria depois de um fundo ascendente, a gente superar aqui o topo local e fazer um topo ascendente a esse prévio. Se a gente confirmasse isso, a gente voltaria aqui, ó, para dentro desse canal, que quando a gente vem aqui pro gráfico semanal, interessante a gente observar que o que seria bom para a gente aqui. Retornando para esse canal, a gente tem a possibilidade, né, facilitada, se a gente encontra, consolida enquanto suporte, a gente só precisaria, para fazer mais um topo ascendente em relação a esse local, lembrando que agora eu estou no gráfico semanal, tocar o topo desse canal ascendente, que foi uma coisa que a gente fez algumas vezes, tá? Voltando aqui para o gráfico diário, olha só como a gente tem vários toques aqui no topo desse canal. Então, basicamente, confirmando essa tendência no diário, voltando para esse canal aqui, e agora no semanal, a gente precisaria só, mais uma vez, tocar no topo desse canal, ter um fechamento aqui para confirmar a nossa tendência no gráfico semanal. Então, achei interessante essa dinâmica, mas lembrando que nem tudo são flores no mercado, né, Caião? A gente tem aí problemas, talvez, com o início dessa semana, ali na quarta-feira, pronunciamento da Fed, e falando desse outro cenário bearish, né, um cenário mais pessimista, eu já fiz um vídeo aqui no canal, então não vou perder muito tempo nesse pensamento, vou deixar só o link aqui do vídeo, mas basicamente a gente pode perceber que quando eu gravei esse vídeo eu falei que em momentos, né, analisei ali historicamente, de crise, a gente vê muitas vezes esse toque no gráfico semanal na média móvel de 200 períodos, aí eu estou falando da SP500. Então se a gente realizasse esse movimento, lembrando que quando eu gravei eu falei de 8,97. A gente já corrigiu, né, olhando aqui essa vela semanal, algo em torno de 1,20% desde o outro ponto que eu tinha gravado o vídeo, né? Então, a gente ainda tem bastante margem de correção. E lembrando, se a gente tiver a continuidade dos problemas, né, a gente tem problema na Europa, ainda um aperto financeiro ali na economia americana dando continuidade e sendo ruim para os mercados voláteis, né, de ação, de renda variável. Então, historicamente, eu provei que isso a gente pode ter mais um toque aqui na média móvel de 200, e se a gente corrigir algo em torno de 9% na SP500, a gente pode ver tranquilamente, tá? Eu provei com números, esse toque aqui por volta da faixa de 14 mil dólares, esse seria o cenário bearish. E apontando também um ponto de atenção que eu vi antes de gravar o vídeo, a gente está tendo aqui o RSI, um cruzamento que pode ser bearish, né? Passando aqui por baixo dessa linha azul, não, desculpa, amarela. Pode ver que todas as vezes que a gente teve essa passagem do RSI abaixo da linha amarela, a gente teve momentos de correção. Pode pegar esse aqui mais recente, olha aqui,
belíssima correção e pode ver o movimento do RSI, ó, passando abaixo aqui da linha amarela. Então, se a gente tiver continuidade, tá, dessa passagem, pode ser muito bem, né, o que eu estou falando, esse cenário de continuidade de correção aqui em termos de gráficos aqui, né, que eu estou falando de 8,5%, 9% de correção. Beleza, Caião? O que você pode contribuir comigo aí nessa análise? Então, aproveitando esse ensejo aí que você trouxe, tanto do Bitcoin como do S&P, é interessante a confluência das análises. Se você jogar aqui até na minha tela, tem uma questão tanto do price action quanto algumas análises por Fibonacci que eu fiz, tá? Espelha pra gente aí que eu já vou... Desculpa, tá, só já tá espelha pra gente. Aí, ó. Maravilha. Pronto, agora você pode falar. Eu fiz uma análise aqui, puxando no longo prazo. A gente tem alguns topos aqui anteriores que confluem com o VPVR, tá? E seria mais ou menos um gap que a gente tem dos 18 mil, a mais ou menos a região justamente que você falou dos 14 mil. Caso a gente faça esse movimento corretivo, lembrando que a gente precisa de uma confirmação. Porém, a gente fechou o semanal há pouco e ele fez o engolfo justamente das 3 últimas semanas. A gente tem ainda a zona de fundo anterior aqui, na zona dos 17 e 18 mil, que é muito importante a gente respeitar pelo menos esses 18.800, ao mesmo tempo que a gente pode vir mais acima aqui, fazer uma retração, buscar o topo anterior, que seria saudável, porque o S&P está na zona de fundo, a gente está aqui brigando justamente na zona importante para não fazer um pivô de baixa. A gente tem no diário aqui até uma divergência bullish, onde a gente está fazendo fundos descendentes, enquanto no RSI a gente está fazendo fundos ascendentes, inclusive no OBV também a gente está fazendo esse movimento. Possa ser que a gente tenha até um alívio. Como você mencionou, a gente vai ter aí a fala do Powell, que Sim. Após a reunião, o mercado está precificando um aumento de 75 pontos base, e caso aconteça, já esteja no esperado, a gente pode até ver um certo alívio no movimento dos preços dos ativos voláteis, como o Bitcoin. Perfeito, Caião. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá?